vai ficar também. um pouco longe também. Quando for 9 horas, tem que pausar. Não sei se a gente vai usar tudo, na verdade. Eu acho que hoje foi mais curto. Não sei, né? Varia o máximo só para ele falar. Devia trazer banana pra cá. Hoje era um dia que eu devia ter trazido pra cá um cacho de banana. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Fiquem conosco para participar, tem que estar no seu perfil. De teta. Coitado, mano, tá muito desorientado. Quem tá usando essa camisa não, acho tá que eu vou ficar muito mais desorientado próxima semana. Tudo bom, Marcão? Acho que como é que você olhando tá? assim, eu vou ficar todo tempo a cara do pipocado, não? Todo tempo Vou olhando pra gente cima. ler aqui, ó. Tu tá conseguindo enxergar? Agora velho? sim. O quê? Aí, eu não enxergo. Pô, Aí eu mal enxergo o celular, mano. Eu mas- consigo, mas se for um texto longo eu não consigo. A Vandinha entrou, o Buju entrou, Igor Randall entrou, Igor, grande crítico. E o Mengão, Igor. O Marcos deu boa noite pra gente, consigo enxergar assim. Quem Vai salvar foi aqui, mais porque eu não salvo importante? nada. Eu não enxergo nada, quer dizer. Sério. E a tela escura? Como é que você usa o celular com a Macho, tela escura não dessa? tá escura mano? não, pô. Ó, Compare com a minha. ó, aí, ó, tá vendo? É o máximo. Eu tô dizendo Não, que a tela ela é é escura. escura. É mais escura que o normal. Entendeu? Pode acreditar. E aí, galera, vamos falar de futebol. Muitas bombas hoje, muitos assuntos hoje. Assunto surpreendente, assunto antigos de ontem. Tipo, Palmeiras jogando mais ou menos, mas é time reserva. Outro assunto antigo também, o São Paulo se dando mal em Copa do Brasil. Eu não ia falar, né? Eu não ia falar esse assunto, achei desnecessário falar desse assunto, mas enfim, deixa eu só dar um. Tô muito escuro ali. Ah, agora sim, tô clarão. Que a aba me escurece. Ah, agora sim. Muito bem, a Branquinha não apareceu por aqui ainda. Vamos começar. Boa noite, galera. A gente está aqui iniciando mais um Clubismo Futebol e Resenha. Eu, Cleivan, Vandi Júnior do meu lado, que só usou o WhatsApp até hoje para falar com a família, nunca para comemorar um título. E tá hoje perto, tá mais perto que longe. vamos abordar aí alguns assuntos da semana, até mesmo do fim de semana, que segunda não deu pra gente fazer, todo mundo estava muito ocupado. Aí já teve Copa do Brasil no meio de semana, Palmeiras fechando com a Globo, né? Vamos começar com os destaques iniciais para a galera poder participar, participem aí. Copa Mickey, muito importante falar da Copa Mickey. Joel, finado Joel, que coisa, Joel. Vandeco, destaquezinho inicial. Cara, assim, apesar das muitas bombas, né, e tal, que vai rolar aqui hoje. Bomba, tem bomba. Bomba. Quem era? Tinha um programa esportivo, tem bomba, Bum! Aí ficava pra falar, não lembro não. Não sei se era do Milton Solta a Neves. bomba aí, solta. Tem um, solta a bomba. É. Não lembro não. Enfim, meu destaque inicial, cara, vai pra, ainda na Copa do Brasil, né, mas é um destaque inclusive negativo, né, porque a gente já teve 7 jogos nessa primeira rodada da Copa do Brasil, jogos de ida, né? E até agora a gente só teve 5 gols, velho. 5 gols. Isso eu acho que nunca aconteceu. E aí é um Nunca antes. na história desse país, né? Aconteceu. Então é um destaque negativo que eu trago aqui. E, assim, alguns jogos bem ruins, né? Inclusive em comparação com o brasileiro, jogos ruins com times que têm condições, inclusive, de chegar ao título. O próprio jogo do Grêmio, o jogo que o Grêmio apresentou ontem, foi ruim. O próprio jogo entre Santos e Atlético, que a gente esperou que fosse um bom jogo também. Palmeiras gastou tudo contra o Santos no sábado. E até o próprio jogo do Flamengo contra o Corinthians também, jogos de poucos gols, de pouco futebol e tal. E então esse meu destaque negativo vai para até o momento uma Copa do Brasil bem fraca, né, em comparação com as edições anteriores. E outro detalhe, né, desses 5 gols que foram feitos, né, apenas 2
apenas um, na verdade. Um gol de mandante, que até agora nenhum mandante ganhou, né? Que foi a falta muito bem batida pelo Moisés. Não, de mandante. Ah, de mandante. O único gol foi o do Fluminense. De mandante. Aquele gol no apagar das luzes, né? Contra o Cruzeiro. Foi o único gol de mandante. Porque até agora a gente não teve nenhum mandante ganhando, né? Foi só um mandante empatando. Que foi o 0-0 e o empate de 1-1 entre Fluminense e Cruzeiro. Eu acho que tem vários fatores aí, ó. A tensão de ser um mata-mata, os times vão mais se segurando. Ontem o Palmeiras jogou com o time reserva num campo muito ruim, até a iluminação do campo era ruim. O Praz não achou uma bola ontem. Ele tava parecendo um Sidão, ele saía assim, errava tudo, aí colocava a mão assim, ó. Parecia que tava com um laser na cara dele, entendeu? E o Praz não é de errar, gol não. do Corinthians. 1-0 pra Gambazada contra Deportivo Lara. E o resto, eu acho que tem a ver com os confrontos grandes também, né? Apesar que tem que falar do declínio de alguns também, que tá moiando, eu disse que pode moiar, né? Correção, o VAR 0-0 Corinthians. O VAR fode, time grande é foda. E o meu destaque inicial vai para o acontecimento de hoje, não é só de Palmeiras. Tem muita gente que não está entendendo o que aconteceu hoje. Muita gente, não vou nem falar do grupo, coitado, que ali é... Mas tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo hoje. É um dia histórico que pode não só ser benéfico ao Palmeiras, concorda, Vander? Pode ser um marco para o futebol brasileiro melhorar, desde que a gestão dos times também melhora. Essa que é a questão. O Palmeiras hoje é um dos poucos times que tem a condição de fazer isso. Eu acho até que ele acabou fazendo isso pela condição que tem hoje, né? De bater de frente, condição de uma certa independência em relação à Globo, né? Que é a detentora da maior de transmissão. Então o que acontece com o Palmeiras? Rapidamente. Ó, o Marcão perguntando aqui se o Ricardo Goulart foi embora. Foi embora. O que aconteceu com o Goulart? Versão oficial e versão que eu fiquei sabendo nos grupos que eu participo, que são pessoas confiáveis. A oficial, que o clube chinês, de repente, o contrato do Goulart ia até dezembro, pediu para ele voltar, porque o time está precisando dele 8 pontos atrás no campeonato chinês. Aí tá rolando a temporada deles agora? Tá rolando, 8 pontos atrás. Tá em terceiro lugar. Eu pensava que era tentando trazer ele para começar a temporada depois de julho. Não, é para agora, assim. Sendo que ele teve uma lesão muito mais grave do que a que ele chegou, porque a retirada da cartilagem foi muito maior, então previsão de 3, 4 meses. Aí o que acontece? Nós estamos em maio, 3, 4 meses vai para setembro. O contrato dele é até dezembro. Acabou o ano com relação ao Palmeiras também, né? E aí diz que o clube chinês ofereceu uma renovação de contrato para ele até 2023, né? 4 anos, para ele ganhar mais que o dobro, tipo, muita grana, não sei quantos milhões por mês. 5 milhões que a galera tava dizendo lá. O que a gente acha que aconteceu? Uma galera que da confraria, que a gente troca ideia sempre, e é uma galera bem informada dentro do Palmeiras, e Vandi sabe assim, quando eu dou uma informação lá que os caras dão, não tem erro, é certeza, e sai bem antes que a imprensa. Que o Goulart, decentemente, viu que não ia conseguir contribuir com o Palmeiras, viu que de fato não contribuiu com o Palmeiras, pediu a rescisão, decidiu voltar para o clube chinês, que parece que é uma proposta, mas não era tudo isso não, e que tinha no contrato que essa rescisão restituía o Palmeiras dos custos que ele teve, né? Até porque o Palmeiras só pagava uma parte do salário dele, e achou melhor sair assim do que sair como um jogador bichado e se queimar ali no futuro, ninguém sabe, né? Então eu acho que é uma versão mais óbvia, não tem sentido falar, meu jogador se machucou, vamos trazer ele e renovar o contrato dele. Não faz sentido nenhum, e ainda mais com o aumento salarial, né? É a mesma coisa que dizer assim, ó, preciso fazer gol, Borja, vem, entra, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Foi boa a alusão? Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. 5 milhões, Marcão. É isso aí, 5 milhões. E ainda tem a versão também dos bastidores, né? Que diz que ele não aguentaria a pressão do Cartola, aí pediu para sair, porque o Palmeiras, com o fechamento do acordo com a Globo, né, vai voltar pro Cartola. E aí os cartoleiros ficaram asilados para escalar já o Goulart, né? Aliás, possível crise no Palmeiras. Possível miteiro, né?
Então ele já não aguentou a pressão e pediu para sair. Pode ser que o Palmeiras tenha uma crise no Brasileirão agora, porque era o único que não estava no cartola e estava 100% quase, né? Tava ali 87%, 89%. Aí o Zoião ganha. O Zoião vem agora, meu filho. Tem um amigo aqui do Zoião que eu vou te dizer. Marcelo Marques, mais um do time do Palmeiras, não tem Mundial. Mundial não entra em campo. Eu vou sempre responder isso. Está aqui meu amigo do lado, que 3, 4 anos atrás o presidente dele estava comendo banana dizendo que o Palmeiras se apequenava. E hoje... É engraçado. Então, vou até falar dos números. Posso falar? Para você vir com as anotações? Dos números da renovação do Palmeiras, só para atualizar a galera que está participando aqui, ó. Finalizar o teu destaque. Palmeiras ganhava 74 milhões de contrato com a Globo junto com o São Paulo. E aí o Palmeiras bateu o pé. 7-1? 7-8, né? Não, 7-4. Palmeiras 7-4. São Paulo parece que era um pouquinho a mais. Então era o São Paulo que era 7-8. Então. E aí eu vou explicar aqui para quem não entendeu esse marco de hoje, a importância do que aconteceu. O Palmeiras bateu o pé sim para ganhar o que achava justo pelo que ele vem produzindo nos últimos anos, pelo que ele vem trazendo de resultado e pelo que ele vem sendo exposto na mídia, certo? Que ele traz, já comprovou por Ibope, por audiência e tudo mais. E aí você que é de outro time e que está num chororô danado, deveria pedir a Deus para o seu presidente ter coragem de fazer o que o Palmeiras fez, porque só raciocina comigo, rapidamente. O Palmeiras vai ter 2 receitas agora. Não só a Globo. O EI também, Esporte Interativo TNT, né? Também. Então, gente, por que vocês também não fecharam? É rabo preso? É cota adiantada? É liseira? Eu não vou nem fazer a piada do passa na Crefisa, porque fica chato. Mas é um marco que aconteceu hoje, que o Palmeiras bateu de frente com o sistema. O sistema que manipulava e falava assim, vou te dar migalha. Viu, São Paulo? É isso que eu vou te oferecer. É pouco. Até pelo que o São Paulo representa nacionalmente e o internacionalmente. Era muito pouco. Assim, eu digo em termos de apelo, de torcida e tal. É óbvio que, como eu falei lá, tem vários fatores, né, que levam o clube a não ter o poder de barganha que o Palmeiras teve. O do São Paulo, principalmente a ausência de título, né? Com a ausência de título, consequentemente, a torcida não vai ao estádio e aí não tem um apelo para a marca, né, no final das contas. E aí ele não tem o poder de barganha. Não tem o poder de barganha. Mas espero que os times que têm ou que passem a ter um poder de barganha maior a partir de agora, consiga bater de frente e consiga acordos melhores, né? E aí que tá, é o que o Vani tá falando. Aí tem gente, coitado, o Marreiro, ele não entendeu o contexto da coisa. Ele mora em São Paulo e não entendeu o contexto da coisa. Não é que o Palmeiras não precisava da Globo. Eu vou tentar explicar assim, mas bem fácil. Você trabalha numa empresa e você faz tudo dentro dessa empresa, só que você só ganha o salário de um faxineiro. Que o Palmeiras fez, eu falo o seguinte, eu faço tudo, eu quero um salário melhor, que era o que São Paulo deveria ter feito, que é o que o Corinthians e o Flamengo já recebem a mais. E a migalha que sobra para todo mundo. Então, lá na frente, quando o São Paulo, outro clube bater de frente, eu vou lembrar disso e falar assim, me agradeça. Agradeço o Palmeiras que foi lá e bateu de frente, porque agora vai despertar uma rebelião, você pode ter certeza. No final do contrato desses caras aí, São Paulo, Santos, o Santos não, que fechou, né? Mas vai lá, São Paulo, Cruzeiro, esse time grande que não fecharam com o EI, no final de contrato com a Globo, o cara vai chegar e falar assim, agora eu quero mais também. Ou então vai acontecer o outro lado, os times mal das pernas financeiramente não vão conseguir barganhar e a Globo vai aumentar o poder em cima, entendeu? Isso. Eles vão colocar multas altíssimas no contrato para não sair. Se caso você assine com outras operadoras. E o Palmeiras vai fez acontecer contrato isso. 6 anos. Vai acontecer isso, vai haver essa divisão aí. Ou você vai daqui a alguns anos ter um poder de barganha, organizar as finanças para ter um poder de barganha junto à Globo, ou então ela vai apertar o cinto e você não vai conseguir fazer acordo com nenhum outro operador. Exato, gente, você que é alienado, opa, calma, falamos em Vasco não, ia caindo aqui. Você que é alienado e não está entendendo o que está acontecendo, foi você que bateu, viado? Bati aqui em algum ponto. Mas é muito viado, né? Você que não entendeu o que está acontecendo, tem gente falando assim, não, coitado, você acha que o Palmeiras, a Globo precisa do Palmeiras? Ela precisa do Palmeiras porque o Palmeiras joga com outros times. Você imagina passar um Palmeiras e Flamengo e esse jogo não ser televisionado pela Globo? Ó como vocês são inocentes. Imagina o quanto ela perderia um Palmeiras e Flamengo, um Palmeiras e Cruzeiro, um clássico como o Galo que já teve, que é um público incrível lá em Minas e não foi televisionado para ninguém. Não é só o Palmeiras, amigo inocente. Envolve o todo, envolve você.
que hoje está vivendo de migalha da Globo, entendeu? Então o Palmeiras, é tão importante o Palmeiras que, além da visibilidade, da força que ele conseguiu mostrar, ele está ganhando dinheiro pela Globo, está ganhando dinheiro pelo esporte interativo. E você que acha que não precisa de dinheiro, então vira filantrópico, time filantrópico para você sobreviver. E eu concordo, só para falar, eu concordo com o Vandi. O mais importante não é o dinheiro, é título. Mas infelizmente, na maioria das vezes, o que traz título é dinheiro, é boa estrutura, é boa gestão de time, de pelo menos não necessariamente só o título, mas pelo menos está disputando os títulos, né? Que assim, nem sempre você vai conseguir ganhar, né? Principalmente aqui no Brasil, mas que é muito nivelado e muito difícil em relação aos outros campeonatos. Mas você tá lá em cima disputando, que é o que vem acontecendo, né? Com os times que conseguiram se estruturar nos últimos anos. Isso aqui é o ideal. Em termos de grana. Agora, eu só não concordo o time esquecer o futebol e pensar só no lance financeiro, né? Que é o que eu falo também com o lance dos times que estão disputando para não cair na questão de vender o mando de campo, né? Eu acho isso um problema. Exato. Às vezes você pensa, realmente é um dinheiro bom para o time tentar se estruturar, mas você tem que lembrar também com a questão do futebol, que nesse caso aí diz respeito principalmente aos torcedores, né? Que tiveram apoiando o time durante três acessos ou o último acesso, e aí não vão ter a oportunidade de ver o time jogando, né? E sendo como é no Brasil, né? Para você que não sabe, lá na Inglaterra, um time que sobe da segunda divisão inglesa, a cota que ele recebe, não da TV, mas da Premier, é maior dos times chegarem, é maior do que os times principais. Porque ele pensa assim, a gente precisa equilibrar. No Brasil não. A diferença entre o que ganha mais lá na Premier League e o que ganha menos é bem infinitamente menor do que aqui no Brasil. Infinitamente. Dá para o cara se estruturar. Aqui infinitamente. Olha o Joel perguntando aqui, como é que o Corinthians está nessa pindaíba? Muito fácil. Gestão. O Corinthians, quando ganhou a Libertadores e o Mundial, aí foi atrás do Pato, né? Só no Pato foi 45 milhões. 45 milhões só no Pato. E aí, meu amigo, o dinheiro foi, aí recebeu, ganhou 1-0 Internacional no Paysandu. Pode ser que agora a gente tenha gol, né? Saindo aqui nesse jogo. Contra o Paysandu. Aí o Corinthians foi lá e ganhou um estádio que não consegue pagar. Hoje ainda a gente publicou lá no grupo, né? Que toda a renda de jogos do Corinthians vai direto para pagar o estádio, que ninguém sabe quando vai terminar de pagar. E nem nesse formato aí, os que estão por dentro das finanças do Corinthians dizem que ele vai conseguir pagar. Nem a longo prazo, né? Ele já renegociou a dívida, inclusive, com a Caixa e tal, mas mesmo nessas condições de renegociação de dívida, ainda assim, muito provavelmente ele não vai conseguir não vai. A curto prazo, médio prazo, conseguir pagar, né? Não vai. O Joel falou uma coisa que é verdade, é que os tempos eram outros também, talvez, né, Joel? Mas nos anos 2000, São Paulo teve uma chance de fazer algo parecido. Sim. Quando ele mandava no futebol. Sim. Aí eu não sei se ele aproveitou, mas não. aí também eu acho que a gente não tinha essa oportunidade, né? Nenhuma empresa chegou dando esse aporte em relação aos times, que é o que fez que é o que está fazendo a DAZN agora e tal, o próprio Esporte Interativo que foi comprado pelo TNT e tal. Muito bem, choro à parte, né? Sentimos muito. Vamos falar mais de futebol, né? O Goulart eu já falei aqui, então tem uma história aí meio assim, lá. Palmeiras jogou ontem pela Copa do Brasil com o time B, -2, Carlos Eduardo e Lucas Lima. O Lucas Lima, a única coisa que ele fez o jogo todo foi uma falta. Nem contra o Sampaio Corrêa, inclusive, não quer jogar. Ele some, tá cara. Foda. Ele some, ele não consegue. Tá foda. É mais forte do que ele. Mas realmente é ele mesmo, ele não tá mal posicionado. Tá não. Ontem ele jogou solto na do Scarpa, na do Veiga. O Scarpa não rende, o Veiga não rende. Ontem o Felipão armou o time para ele fazer o que esses caras fazem. Mas não dá, ele não aparece. O Felipe Melo domina o meio campo. Inclusive foi nas primeiras vezes que o Filipão se chateou com o resultado, né? Reclamou do time e tal, que o time podia jogar mais, não sei o que e tal. Tá aí, Kelso, tu podia mudar também, pô. Até o Filipão tá querendo que o time jogue, pô. Tinha que mudar também. Então foi isso ontem e ontem o Grêmio, O Grêmio foi com medo. Eu falei semana passada aqui. O Renato tá se agarrando ao passado. Não é assim. Vai engrenar na hora que eu quiser. Como é que ele diz?
chatinhos, um negócio assim, um negócio assim, os chatinhos, os que torcem para outro de time. Mimimi, não sei o quê. Eles parecem que têm amnésia, né? Foram 6 títulos em 2 anos e meio e tal. Aqui não, isso não vai funcionar, aqui no Grêmio e tudo mais. Eu não sei até que ponto também isso serve para... Ele tem razão, obviamente. Ele sabe que dá para você reverter certas situações, né? E muitas vezes a imprensa tenta, em situações como essa, implantar crise, né? No clube, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né? Que existe essa dicotomia muito forte, principalmente na imprensa também. Então, alguns colorados tentam jogar essa semente lá e tal. Ele é macaco velho, sabe 2-0, como é que funciona. E aí ele meio que já tenta barrar, né, esse tipo de coisa. Mas assim, mesmo assim, o Grêmio realmente não tá jogando um futebol interessante, né? Ele tá jogando mal, vem jogando mal nos últimos jogos. E aí não tá conseguindo reverter, mesmo jogando mal, não tá conseguindo fazer resultados com times que teoricamente são muito mais fracos. Eu nunca abandonei essa tese de que o Grêmio é o Cruzeiro, por exemplo, de 14 e 15, que deu certo. Porque você olha pro elenco do Grêmio, quem ainda dava certo no Grêmio? Luan sumiu, né? O Maicon. Eu acho o Maicon assim, deu certo no Grêmio. Não, mas ele até no São Paulo, assim, eu sempre fui um defensor dele. Os São Paulinos aqui me achavam chato, mas eu sempre fui... Chato você? Nesse sentido, né? Porque eu sempre defendi ele, achei ele sempre um bom jogador e achei que ele era injustiçado no São Paulo. Nossa, o Marreiro tá possuído, coitado. Coitado. Calma, Marreiro. Fica tranquilo. Ele tá possuído, cara. Dá pra entender, Marreiro. Kelso, por favor, pegue leve. Por favor, Kelso. Ó, o Goulart deu uma bica no Palmeiras. No Parmeira. Oh, meu Deus do céu. O time de ontem nem treina. Não, correção 1-0 Internacional. Tome e vá. O Joel, Lucas Lima ou Ganso? Quem desaparece mais? Lucas Lima. Mestre dos magos do futebol. A briga é feia, mas eu acho que o Lucas Lima desaparece mais, apesar de eu achar que ele é mais novo até e teria mais condição física de jogar mais. Eu acho sem muito, Mundial, muito chupa time soberbo, chupa. Tá bom, Marreira, é isso aí, cara. É legal que você tenha a sua opinião, mas você tá completamente no mundo da lua sem entender o que tá acontecendo. Vamos ver quando vier uma renovação, você vai lembrar da gente. Perguntaram aqui o que a gente achou da convocação da Copa América. Certo? O Marcelo Marques. Marreiro. Marreiro? Marreiro, ó. Vandi, está parecendo Marreiro, cara, revoltado no grupo. Eu acho assim, eu acho que meio que decepcionou a maioria, né? A gente já... É meio complicado a gente acompanhar a seleção brasileira, pelo menos para mim, particularmente, já há algum tempo eu acompanho um pouco, até pela maneira de jogar da seleção, né? Teve um bom resultado aí, um excelente resultado, na verdade, nas eliminatórias, mas na Copa do Mundo a gente viu um futebol... Perdemos o tesão pela seleção. Né? A verdade é essa, que eu já há algum tempo não consigo acompanhar a seleção com a paixão que antigamente eu conseguia acompanhar, né? E assim, a gente vê nessa convocação aí que, assim, sempre mais do mesmo, né, cara? A gente sempre fala que futebol é momento e tal, e aí a gente vê a convocação, por exemplo, do Coutinho, que não tá jogando nada no Barcelona, velho. E aí a convocação recorrente da galera do Corinthians, né? Do Fagner, do Cássio, que com certeza tem mais goleiros do que o Cássio, por exemplo. Assim, o Everton, campeão olímpico, por exemplo, vejo muito a situação seguinte, o Tite também, ele está tentando se segurar numa escalação mais segura, sem arriscar muito e tal, numa base que ele confia, porque ele quer tentar garantir o título da Copa América, para ele se garantir no cargo. Porque se ele não ganhar a Copa América, muito provavelmente ele vai sair. Era aí que eu queria entrar. Muito provavelmente ele vai sair. Minha opinião que a seleção é uma seleção envelhecida e não haveria momento melhor do que esse, por exemplo, para ele rejuvenescer a seleção. Quando ele não faz isso, pelo menos em parte ele poderia... Mas pelo menos eliminar quem você acha que não vai. Porque assim, você também joga logo essa galera na primeira convocação para disputar uma Copa América, eu acho isso um problema. Agora, uma renovação assim, você faz uma mescla de renovação para a Copa América
E aí, apresentando um bom futebol, mesmo que não ganhe, eu acho que talvez ele consiga uma sobrevida e aí faça essa renovação total depois da Copa América. Para a Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo tá aí. Mas entendeu? Aí acho que 90% dessa galera que tá aí, 80% vamos colocar, não vai jogar a Copa do Mundo. É isso. Mas então, aí que tal? É aí que eu tô batendo na tecla. O Tite não tá prestigiado e mostra isso, porque assim, ó, você fala assim, mais jogar de... Gente, mas quem que ele vai convocar? Ele vai convocar o Pombo, show de bola, que tá há 2, 3 anos na Inglaterra. O David Neres, que chegou numa semifinal de Champions. Você tá entendendo? Então, assim, os nomes pedidos, como por exemplo, Fabinho, que tá dominando o meio campo, é um cara que tá na final da Champions. Então, assim, você falar assim, não, mas trazer... Mas quem chegasse hoje para uma renovação... já viria com algum peso, não é à toa. Então o que eu acho assim, ó, mostra o desprestígio total do Tite. Se ele não ganhar a Copa América, periga demais ele cair, porque ele vai ser cobrado por não ter renovado. Talvez se ele renovasse, ele fosse mais apoiado pela própria imprensa, que tem peso. E se ele perdesse a Copa América renovado, né, ele com certeza teria assim, sobrevida, que eu acho que ele não vai ter se ele cair agora. E a seleção, poxa, chamar a gente com 34, com 35 anos, não existe. E com esse time aí, com essa seleção aí, cara, a gente também percebe que o modo de jogar também não vai mudar. Que é uma coisa que incomodava, né? A mim me incomodava, assim, demais. O estilo do Tite em si sempre me incomodou, apesar de saber e de reconhecer que ele é um cara pragmático e tal. Faz um futebol ali já tá ganhar, sabendo, né, que é assim. Pra ganhar, né? E ele é um cara vitorioso, né? Ele é um cara que consegue os resultados. Mas tipo Felipão. O futebol dele assim, nunca me encheu os olhos, vamos dizer assim. Deu parar, se, pô, hoje tem jogo da seleção, eu vou parar para assistir. Comigo nunca aconteceu. E aí acaba prevalecendo a paixão, né? Que é o clube. Sempre. A seleção tá cada vez mais sendo deixada de lado, eu acho. Principalmente para os torcedores aqui do Brasil, que quando não torcem só para os clubes daqui, acabam vendo mais o futebol da Europa. Mas o Marcelo que levantou a questão, não sei o que quiser, alguém colocou aqui assim, ó. E o Felipe Melo? Você merecia convocação? O Felipe Melo não merece convocação por uma série de fatores. Primeiro, por essa que a gente está falando aqui, de renovação, e ele está com 35 anos. Apesar de ele estar num ápice físico total, mas ele não tem cabeça para jogar na seleção, nunca teve, e a Copa de 2010 mostrou isso. Ontem mesmo ele queria bater no atacante do Sampaio Corrêa, pô, não existe. Agora assim, jogando bola, naquele meio de campo, o que ele faz é brincadeira, o cara bate nele, parece que bate numa parede, Vandir. E ele, pá, domina aqui e... Igual no Liseiro a parede de vidro. Liseiro de vidro. Como é que pode, né, cara? Mas assim, não tem condições. Aí os meninos estão falando aqui, ó, então ele vai cair. Quem convoca é a Globo e a Nike. Obviamente, CBF tem muito peso nisso, apesar de dizer que não acha. É um vendido. Boneco da CBF, Dedé, ó. Aí a gente pede Dedé, mas Dedé tem 32 anos. É a mesma coisa, entendeu? Ué, se ele não vai trazer Dedé, vai trazer um cara de mais peso, então, como ele fez agora. Mas o que eu acho é que ele deveria fazer o inverso. O Dedé ainda está assim, mais ou menos no meio termo aí. Não está nem muito para lá, até porque também não foi tantas vezes convocado. Daria para mudar os ares também, né? E também não está muito para cá, não é tão novo, né? Você acha que o Dani Alves joga a Copa? Não, joga não. Não joga, cara. Não tem sentido. Até lá, inclusive, eu acho que ele vai estar jogando no Brasil. Não tem encerrar a carreira aqui no Brasil. Tomara que seja no São Paulo. Ah, cadê o Lucas Moura, o Marreiro falando? Gente, não dá. Eu vou fazer uma pergunta para quem tá na live hoje, que a gente fez no programa passado. Se o Lucas Moura não tivesse feito os 3 gols, ele estaria sendo lembrado? Não estaria, gente, de jeito nenhum. Eu falei isso aqui, não estaria de jeito nenhum. Que o Henrique, que estava aqui na bancada, né, era a favor do Lucas Moura, mas não tem condições, gente. Isso foi um jogador de momento. Você tem que ter gente que tem constância, que seja titular, pelo menos seu time que ele tem não resultado. Era, inclusive, muito provavelmente nem vai ser na final. O cara faz 3 gols na semifinal e não vai ser titular na final, né? Muito provavelmente isso vai acontecer. O Marreiro, coitado, tá possuído. Não sei se só eu reparei o constrangimento palmeirense. Imagine como nós estamos constrangidos com a renovação do contrato. Ah, teve uma mensagem lá atrás sobre o Lucas Lima. Oh, que beleza, perdi tudo. Esse celular. Tava falando assim que ele é cearense, mas
que de coração ele tem uma simpatia pelo Santos, e que desde que o Lucas Lima saiu do Santos ele não jogou mais nada. Na verdade, o Lucas Lima no Santos já estava em uma linha de queda por causa de questões extra-campos, porque ele eu não acho queria que renovar. O esquema tático do time privilegiava muito ele. Isso, eu penso nisso também. O Santos poderia deixar assim, jogar para o Lucas Lima, porque o Lucas Lima ele tinha um monte de corredor e de velocista na frente dele. Tinha aí todo mundo. Meio aí, que consegue enfiar. Só no facão, ele é um cara que tem. Ontem ele deu um passe assim impedido, por exemplo, entendeu? Tava impedido, mas ele deu um passe desse de facão que o cara vem muito rápido e tal. A questão é que para jogar no Palmeiras de Felipão, você precisa transpirar. E ele não transpira. Essa vai ser sempre a questão. Sempre a questão. E o Ricardo Goulart, nós já falamos aqui, Jefferson, ele foi mesmo, foi embora. Mas muito mal contada a história, né? Mas o Palmeiras vai ser ressarcido, não vai perder nada, tem contrato e tudo mais. Mas a gente acha, assim, informações que eu tenho de dentro, assim, de gente que conhece Palmeiras, é que parte do próprio Goulart fala assim, eu vou ficar aqui até setembro machucado, eu não vou ter condições de jogar, meu contrato acaba em dezembro e eu não quero sair como um jogador que... Isso eu acho que é capaz que ele tenha feito. O cara já está milionário, se você analisar, ele está há 4, 5 anos na China, já está milionário e não era mais dinheiro o problema do Goulart para jogar bola, entendeu? Bom, é isso. Tá aqui o Marreiro falando, coitado, eu acho que o Marreiro tá mal. Eu tô imaginando ele tomando um Gardenal. Bom, enfim, então a Copa do Brasil rolou ontem e importante também o Furacão. O Furacão, eu acho que teve um resultado histórico, né? Muita gente não lembrou ontem, né, do jogo do Atlético Paranaense, eu não ficou sabendo até pela transmissão também, eu acho que não sei quem, acho que ninguém transmitiu o jogo. Aberto não. E aí pouca gente lembrou do jogo do Atlético Paranaense. Para quem não sabe, ele disputou ontem o primeiro jogo da final da Recopa, não a final da Recopa não, mas o primeiro jogo da Recopa, né, que é só um jogo. E aí é o jogo contra o campeão da Sul-Americana, que foi o Atlético Paranaense, contra o campeão da Libertadores, só o que River. Foi o River, né? Que ele tá batendo em tudo que é argentino. Então, ontem o Atlético Paranaense ganhou do River, um feito histórico, assim, em pouco tempo o Atlético Paranaense bater no Boca e bater no River, bater um dos maiores times, os maiores gigantes, né, da América do Sul e tal. Boca e River ganhou os 2 jogos sem pegar gol nenhum e assim, com propriedade também, né? Tanto com o Boca, jogou muita bola dentro. E foi roubado lá dentro. Fez 3-0 em casa, né? E merecia inclusive ter feito mais alguns gols. E ganhou do River ontem de 1-0 também com propriedade, jogou bem, perdeu outras chances, né? E aí apertou mais ainda quando o River teve um jogador expulso, assim, já no final do segundo tempo. Foi o River, né? Mas os caras acho que não tem vale, eles são acostumados assim, aí ele deu um tapão na cabeça do jogador do Atlético, que foi expulso depois do os caras estão perdendo o sentido. E os sul-americanos, né, de uma certa forma, que antes era uma das armas que eles tinham, nessa catimba e tal, e bater e não sei o quê. E de fazerem vista grossa. Se a arbitragem realmente, ou se a Conmebol, né, permitir que o VAR seja utilizado da maneira correta, eles vão ter muita dificuldade daqui para frente. E aí ontem eles tiveram, do mesmo jeito que o Boca, por exemplo, só ganhou o último jogo, né, da fase de grupo do Atlético Paranaense, porque o VAR não foi usado. E o Thiago Nunes falou na coletiva da maneira dele, correta, né? Porque se fosse usado da maneira correta, o Boca não tinha ganho esse jogo. O Thiago Nunes deu uma entrevista lá na Bomboneira ainda e falou assim, ó, se você vier jogar com o Boca aqui sem o VAR, dificilmente você vai ganhar. Pois é problemático. É verdade. E agora eles vão ter problema nesse sentido. A partir das oitavas, né, da Libertadores, por exemplo, a gente tem o VAR e tal. E agora na Recopa a gente teve o VAR. E aí o Atlético Paranaense jogou muito bem, um feito histórico realmente. Muito provavelmente com o título da Recopa. Eu acho que o Atlético Paranaense se firma como uma força sul-americana, pelo menos considerando os últimos anos, e eu acho que os anos que vão vir aí, ele se firma como uma força, né, sul-americana. Porque a gestão dele é firme. Até pelo feito também, né? Eu acho que, assim, dentro do que o Atlético Paranaense consegue e como é difícil também ganhar desses times, tanto dentro como fora de casa. Porque, assim, o que o Atlético Paranaense consegue dentro de casa. Acho que em 10 anos, parece, se não me engano, o Atlético Paranaense só perdeu 2 vezes dentro de casa.
nos jogos da Libertadores, né? Para time estrangeiro, na verdade. Competição internacional. Para time estrangeiro, o Atlético Paranaense só perdeu 2 vezes, né? Eu acho que contra o São Lourenço e contra o Vélez. Não, já não precisa nem explicar, porque ele tem participado aí de várias competições. Né, então, assim, ele é muito forte dentro de casa, né? E assim, Oi, Enio, viado. Foi um jogo muito bacana e assim, a gente gosta de futebol, gosta de ver o Atlético Paranaense jogar, né? Jogando com enfiada de bola, com os 2 laterais sempre apoiam direto. Várias jogadas, inclusive a jogada do gol, que foi do Marco Ruben, né? Outro detalhe, foi ele acabou, a Argentina acabou sendo o carrasco dos times argentinos também. Só no Boca e no River ele fez 5 gols nos últimos jogos, né? Entre Atlético Paranaense e esses clubes, né? Só ele fez 3 contra o Boca e fez 1 contra o River agora e fez o gol do Atlético Paranaense lá na Bomboneira, né? Ei, Enio, escreve Mickey aí, por favor. Só pra eu saber se você tá dentro desse... Só pra gente saber se você tá escrevendo direitinho. Essa foi comédia. Tá que pariu. Ó, aí, ó, eu ia falar aqui que o Atlético Paranaense, ele tá indo pra uma prateleira onde tá a Chape. Sabe que prateleira é essa? De todo mundo meio que gostar dele. Apesar dele ser maior do que a Chape. Sim, bem maior. Mas ele tá indo pra essa prateleira. Ninguém fica com raiva dele. E eu sempre tive uma... Aí, ó. Eu sempre tive uma afeição maior... Imagine o Wilson. Eu sempre tive uma afeição maior ao Atlético Paranaense, porque eu me lembro que o Flamengo nunca ganhava do Atlético Paranaense lá. Ei, todo mundo que entrar aí, escreve Mickey pra eu saber se você estava envolvido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Viu? Escreve aí Mickey, só pra gente saber. E aí, ó, queria tocar só um detalhe pra gente fechar o furacão. Você tinha mais informações aí? Não, né? Era isso, né? Bateu? Uhum. Eu não tenho medo do furacão. Por exemplo, a Chape. Eu particularmente, minha opinião, diga-se de passagem, acho que esse ano a Chape sofre e pode cair. E assim, só os próximos 5 jogos dela, minha Nossa Senhora, é terrível pra ela. É uma sequência terrível. Pega Cruzeiro, pega Palmeiras, pega só pancada, assim. Pancada dentro e pancada fora. São 5 jogos que podem... Enfim, mas assim, o Atlético Paranaense não corre risco pra mim de ter uma queda, porque desde que ele tem a arena dele, desde que os Petralhas batem duro pra vender jogador, não solta de qualquer jeito, a administração é muito boa. Pioneiros também em tratar o estadual da forma que eles deveriam ser tratados, né, e tal. 2 ou 3 anos ganhando com sub-20. Sim. Só é humilhante pro Paraná, pro Coritiba, pro Londrina. Com sub-20 os caras estão ganhando título, né? Então assim, ó, mira, olha pra lá, dirigente, você que tá fazendo cagada e trazendo um monte de jogador aí pra encher linguiça, que era outra coisa que eu vinha falando, ó. Você trouxe um Marco Ruben, que é um cara que resolve. Há uns 4, 5 programas atrás, eu sentei aqui com o Vandi. Não, São Paulo tá trazendo Tietê. Eu vi o Tietê jogar no Palmeiras, muito importante, mas ele não resolve. O Pato há muito tempo não resolve. Lembra, Vandi, dessa conversa que nós tivemos? Aí você traz o Vitor Bueno. Falou do Pato aí, mas por incrível que pareça, eu também achava que o Pato não ia agregar nada, mas por incrível que pareça, ele me surpreendeu nos jogos dele, positivamente, né? Eu acho até que ele está entregando mais do que eu achava que ele poderia entregar. Muito também pela questão do posicionamento dele. Que ele jogando mais recuado, ele conseguiu se sair melhor, né? Apesar de que ele não veio não como sentiu meia, a vontade para jogar. Ele veio como centroavante, um cara para finalizar, um cara de última bola. Para disputar, inclusive, a posição com o Pablo, né? E até era um problema quando o Pato foi contratado, como é que iriam resolver essa questão do Pablo com ele, jogando junto ou não, né? Em cima disso que a gente está falando aqui, o Marcelão falou assim, ó. O Marcos escreveu Copa Mickey, você tá fora, não foi você, viu, Marcos? A Chapecoense, o CSA e o Grêmio, se não se arrumar, cai. O Grêmio? Eu não sei se o Grêmio... Ah, o Grêmio cai. Né? Eu acho que é mais fácil você falar pro Vasco isso assim, entendeu? Agora tem aquela história. Tem aquela história. Quando um time... E aí eu vou relembrar a minha história. Do Palmeiras de 2000. Também. São Paulo quase. O elenco do Palmeiras tinha Felipe Canhoto, do Vasco, que foi rebaixado. O Felipe lateral esquerdo. Jogava demais. Jogava demais.
Felipe, quem não viu, vá lá agora no YouTube, quando acabar jogava aqui. muita bola. Igual que assim, ó, Felipe. Que eu vi jogando. Meu, ele parava na frente do cara aqui, ré! Todo mundo sabia que ele ia driblar. É igual o Robin. Mas o drible dele Era muito parado, rápido, mano. Era parado. O Palmeiras tinha Felipe, o Palmeiras tinha Dodô, tinha Nenê, tinha Zinho. Bom. O elenco do Palmeiras era um elenco bom. O quê? Quando ele caiu em 2002, né? 2002? Caiu em 2002, voltou em 2003. Mas em 2013 teve outra queda, né? Aí caiu de novo em 2012. Na Aí de 10 em 10 estou preocupado com 2022. Não tenho mais essa preocupação. Se quiser mesmo agora. Né? Enfim, então o que eu quero dizer, quando a coisa vai acontecer, o Inter nunca teve elenco ruim para cair o Inter. Não era pra... Ah, a bola bate na trave. Não Inclusive entra, o Inter liderou o campeonato, né? Esse que ele caiu? Que ele caiu. Não lembro. Eu lembro bem, o Inter ele chegou a liderar por algumas poucas rodadas e depois, amigo, lá, caiu. 2016 que o Palmeiras foi campeão. Então assim, ó, quando dá pra cair, velho, o Arce, tá aí o Kelsinho lembrando o Arce, enfim. Outro lateralzão fudido. Ei, mas Felipe Arce. Eita porra. Zinho. Bom, caiu porque não tinha jeito, pai. E Levir Coupe assumiu por um bom tempo. E aí nessa situação, né, a gente tá vendo de fora, mas quando tem um time desse aí, cara, assim, certeza, 100% de certeza que é questão de bastidor, né? Mal gestão e tal, e dirigente que quebra o elenco e não sei o que, tudo isso o cara tem um time desse cair, não tem outro. Olha o Jandão dizendo, ó, liderou com 21 pontos o Inter. Cara, liderou e caiu. É incrível. Então, cuidado, o Renato Gaúcho fica aí se agarrando no que ele já fez, na estátua que ele vai ganhar lá, abre o olho. Já ganhou, velho. Já ganhou. Abre o olho. Assim como eu não vejo muita luz pro Vasco também, porque, meu, é sofrível o elenco do Vasco, o Pofechou vai sofrer muito e... Enfim, eu não... Ao contrário do Vandir, que acha que pode dar certo, eu não achei certo, continuo não achando que vai dar certo. O jogo contra o Vasco. O jogo contra o Avaí foi um massacre pro Avaí. Por isso que o Sidão mitou. Que o Sidão mitou no Cartola. Eu só tava querendo garantir os 5 pontinhos e ainda pegou um gol, não é? Puta que então, né? Sem culpa dessa vez, né? Enfim, vamos falar de Flamengo? E aí teve um outro jogo também, né? Ó, o Marcelo, falou Vasco, o celular ia caindo. Pois é, mano, isso sempre acontece, a gente evita. E ontem, né, teve o São Paulo também. Ontem teve São Paulo, já que a gente falou de Pato, né, era bom a gente entrar pra falar de São Paulo. E foi um problema de Meu novo, Deus. né, e tal, assim, problemas recorrentes. O Barolo, coitado. Pois é, pobre do Barolo, é comédia. Mas assim, problema recorrente, né, do Brasil, do São Paulo, principalmente da Copa do Brasil. A torcida não marcou presença, né, e aí também a diretoria tem uma parcela de culpa, que não barateou os ingressos, né? 20 mil? Foi pouco menos de 20 mil. Pouco menos de 20 mil. Então, assim, era um jogo para lotar o estádio. E o jogo de domingo também dá uma brochada, né, velho? Foi. E aí tem essa questão. E é o mesmo adversário. A questão do domingo, né? Que foi uma questão que foi importante. Foi contra o mesmo adversário, né? O Bahia. E o Bahia se comportou exatamente da mesma forma nos dois jogos. Então, assim... Esperou inclusive o próprio Roger disse, ele foi claro, ele não teve esse negócio de vamos treinar fechado, vamos fazer um treino fechado. Todo mundo sabia como é que o Roger ia se comportar, né? O time do Roger ia se comportar. Inclusive contra a vontade dele, vamos dizer assim, porque ele próprio disse que é um cara que gosta de ter a bola no pé, mas pelas circunstâncias, né? Contra quem ele estava jogando, a competição, o elenco que ele tem na mão. Então, na verdade, ele se assumiu no Botafogo assim, que ele tem que se adaptar ao Botafogo e não ao Botafogo. E eu acho Bahia, eu acho isso interessante, né? Inteligente, e eu acho, inclusive, que não vai ser a tônica dele, como ele provou que não. Em casa, ele foi pro Corinthians e pegou o Corinthians. Exatamente, é um time que joga e ataca muito e tal. Assim, eu acho que é interessante o técnico ter essas alternativas, né? Para determinadas competições, para determinados adversários. Então é interessante o Roger ter feito isso. Mas enfim, o problema do São Paulo também, principalmente do Cuca, né, que eu não entendi muito bem, a galera falou, a gente viu a escalação e viu alguns titulares fora, né, e ficou sem entender por que o São Paulo tinha feito aquilo. Ele depois explicou que os caras estavam cansados, né? E ele jogou a bomba no colo dos jogadores e disse assim, a preparação eu joguei com o melhor elenco que eu tinha, no momento, o melhor São Paulo que eu tinha, como ele falou, e porque eu fui perguntar pro fulano, ele disse que não tinha condição, fui perguntar pro Cicrano, e ele indicando os nomes, aí falou, fui perguntar pro Hernandes,
Ele disse que não tinha condição, estava cansado. Fui perguntar pro Hudson, estava cansado. Fui perguntar pro Antônio, Esse é o problema do Cuca. E aí, meu amigo, ele acaba criando esse atrito com os caras sem necessidade, né? E aí, assim, mesmo com esses caras fora, que eu acho que o Reinaldo, né? Mesmo com esses caras fora, que eu acho que também não Reinaldo e Léo Pelé. Não mudou muito a forma de jogar do time. Os problemas do time continuaram acontecendo, não foram os novos problemas. Os mesmos problemas que aconteceram no domingo, aconteceram ontem de novo, né? Mesmo achando que o São Paulo evoluiu um pouco em relação ao domingo, jogou melhor, arriscou mais, é uma coisa que eu acho que faltou muito no domingo, o time não chutou quase nenhuma bola. Se você tem dificuldade de penetrar a defesa adversária, você tem que arriscar de fora. Se não consegue fazer triangulação, porque o ideal é fazer as triangulações, sejam elas na própria entrada da área ou então nas laterais, né? Usando os laterais e os meios para tabelar e tal, e fazer jogadas por ali. O São Paulo não conseguia. Se você não consegue fazer essas alternativas, tem que arriscar de fora, pô. E aí conseguiu ontem arriscar um pouco nesse sentido com o Pato, né? O próprio Pato jogou bem, assim, na medida do possível, dentro do né? que dava pra fazer. Né? E pra mim o melhor jogador do São Paulo foi o Igor Gomes. Que é outra coisa também que a gente não entende. Quem falou do Igor Gomes aqui? Que Você lembra que eu falei? Sim. Até fiz um comparativo com o Arthur, com ele, que aí isola. Mas aí eu acho que são duas posições diferentes, né? Não, eu tô falando que o Igor... Até porque eu acho que o Igor é mais completo. Eu acho que ele participa de qualquer posição. Sim. Ele fez gol de dentro da pequena área, Valdir. Cruzando bola. E ontem ele jogou muito bem. Pra mim ele foi o melhor jogador de São Paulo. E é outra coisa também que a gente não entende, né? O Igor Gomes não vinha nem sendo utilizado durante os jogos, nos últimos jogos. Aí de repente ele de titular. E aí isso gera também, às vezes, uma falta de entrosamento no time, né? Eu não sei se isso exatamente foi o fator preponderante para o São Paulo não conseguir furar a defesa do Bahia. Mas o fato é que o time não jogou bem de novo. Assim, jogou um pouco melhor em relação a domingo, mas não jogou bem de novo. E não conseguiu fazer o resultado. E não vem jogando bem, na verdade. Né? E outro dado interessante, mais incrível ainda, o São Paulo, eu acho que nesse ano de 2019 é o pior mandante da Série A. Em 14 jogos que o São Paulo fez em casa esse ano, um dos piores ataques. Ele só ganhou 2 partidas, cara. 2 partidas. Um time que antes que tinha como trunfo principal, o São Paulo no Morumbi era um time que era difícil de ser batido. Temido. Era. Se não fosse realmente temido, mas era pelo menos difícil de ser batido, né? E esse ano os caras estão deitando e rolando dentro do Morumbi, cara. Assim, dentro do Morumbi foram 9 jogos e apenas 2 vitórias, né? Esses outros 5 jogos foram no Pacaembu. Mas como mandante, o São Paulo teve 14 jogos essa temporada e só ganhou 2. Eu acho que vai ser complicado. A gente vai ter que reverter isso aí. E assim, complicado não. Agora, já está complicado jogar dentro de casa, né? E aí a gente vai ter que fazer o resultado lá fora e pegando o Bahia mais uma vez jogando desse jeito. Não é possível que numa terceira partida o São Paulo não entenda que tenha que modificar a forma de jogar, né? Sempre afunilando o jogo. Não está dando certo, cara. Não está dando certo. Tem que procurar outras alternativas. O que eu penso sobre São Paulo, eu vou repetir aqui, ó. Quando começou o Brasileirão, eu vou repetir o que eu disse, porque eu continuo com o mesmo pensamento. Eu disse na bancada aqui. O trabalho, ele não é a curto prazo. Eu disse pra você isso aqui. Não. Ele é um trabalho, só que, coitado, o torcedor São Paulino não entende, porque ele quer um resultado imediato. Só que o resultado não é imediato, é reconstrução, jovem. Não há. O São Paulo está se reconstruindo. Então, trazendo um técnico, trazendo um bando de moleque, trouxe o Hernandes de volta, que ainda não é o Hernandes, e não se iluda, não será mais o Hernandes que você já viu. Aí ele traz o Tietê, que é de confiança dele, mas quem resolve no Palmeiras, campeão de 2016 com ele, não é Tietê, é Moisés, por exemplo, que jogou o jogo, jogou o campeonato, entendeu? Aí o São Paulo tem um problema com aqueles caras que estão desmotivados, como o Nenê, o Lisieiro que se machuca demais, o Luan que se machuca demais, aí o Pablo já tá machucado. Esquece, velho, ó, se estrutura, se equilibra, cria uma base pro ano que vem. Eu acho até que o time, com o elenco do São Paulo não é ruim, mesmo para hoje, né? É óbvio que a gente tem que esperar uma estruturação e tal, um trabalho de longo prazo, mas mesmo a curto prazo, o São Paulo, com o elenco que tem, era para estar apresentando um futebol bem melhor.
Isso com certeza, mas eu acho que o time tem potencial, o elenco, né? Tem pra potencial ficar ali, para ficar bem melhor. Para apresentar eu queria um futebol que vocês, bem melhor. Vou abrir uma discussão aqui rápida, já eu tenho que encerrar a live e iniciar de novo, senão a gente perde o que a gente gravou. Mas assim, eu queria que vocês, eu vou ler o que vocês colocaram aqui e queria que vocês colocassem aí o nome de jogador velho, acima de 34, 33, que tá jogando muito no Brasil, porque eu quero abrir essa discussão com vocês pra gente entrar. Eu vou ler aqui que a galera tá colocando, ó. Cleivan, cadê a estrela vermelha da tua blusa? Essa blusa é uma edição limitada, eu ganhei, quase não uso. Essa e foi antes da essa estrela. É a oficial, viu? É a da tua mãe, é a da mãe dele, essa daqui. São Paulo é muito ruim, não gosta, esse time já era. Antony cansado. O Joel, Cuca tá demonstrando que só tem um esquema tático, não consegue mudar o jogo durante a partida. Exato. E um detalhe do Cuca de Palmeiras é que ele conseguia fazer isso. Ele alterava, em uma mexida de Tietê, Jean, ele alterava. A alteração que estava acontecendo antes, que aconteceu, por exemplo, no jogo de domingo, foi por várias vezes o Tietê trocar de posição com o Hudson, mas isso aí não era necessário. Numa situação de marcação, numa situação de o time se defender, isso aí talvez até confundisse, mas para atacar... Agora, se ele tira um volante, desloca o Tietê para colocar um meia mais ofensivo, que era o que ele fazia no Palmeiras às vezes, é outra coisa. Agora, aí é 6 meia dúzia, fica todo mundo se batendo ali. Mas eu acho que muito problema do São Paulo é nas laterais. O problema do São Paulo é elenco, meu povo. Você tem que olhar para isso também. Vai colocar quem? O Toró, Elinho. Os caras não estão prontos ainda. Olha o Marcão falando aqui, ó. Os melhores cansados estão querendo derrubar o treinador. Aí o Joel colocou, será que precisa tanto de um 9? Não pode jogar diferente com o que tem? Também acho. Pode. Eu sou o cara contra o 9. Eu sou o cara contra o 9. Eu não vejo o City jogando com um 9. Caralho, hoje eu vi um vídeo de 1 minuto e 27 o City tocando bola demais contra o Manchester United de gol. Demais. Vou postar pra gente depois aqui. Não vou embora, eu só vou derrubar e subir agora nesse segundo pra gente não perder o vídeo. Ó, tricolor! Oh, meu Deus, é uma tristeza, né? Quando a gente para pra pensar nisso. Nunca mais ouvi isso. Na televisão. Encerrar vídeo ao vivo.